Tô aqui fazendo um vídeo isolado sobre um tema interessante. E eu já trouxe no canal uma vez, já tem um tempo, mas o vídeo ficou meio estranho, não ficou muito bem. A minha didática ainda era meio primitiva. Então vou vir aqui para falar sobre esse tema, né? Que é o método de Viette. Minha pronúncia é muito boa, mas em francesinho é interessante. Beleza? Eu vou começar falando quem seria o Viette, né? François Viette. Ele nasceu mais ou menos na época do Tartaglia, do Cardano, né? Aquela época da álgebra da Europa, da Itália, sobretudo, Itália, França. A gente não tinha ainda, né? E acho que na época do Viette ainda estava se desenvolvendo, ainda nem tinha a notação que a gente conhece hoje da álgebra, que usa x e assim por diante. Então, é bem possível, eu não consegui achar tão fundo assim na pesquisa, mas é bem possível que esse método que eu vou trazer aqui, usando simbologia moderna da álgebra, o Viette ele fez utilizando texto, da mesma forma que Tartaglia e Cardano escreveram o método da fórmula resolutiva do terceiro grau por meio de poemas, né? Eles não tinham simbologia, não usavam x, não usavam símbolo, não usavam no máximo letra, no máximo número, certo? E é basicamente isso. Não tinha conceito de variável como a gente conhece hoje, não tinha essa simbologia. E possivelmente acontece aqui. E como já é de comum nessa época, é muito difícil você ter alguém que era exclusivamente matemático. A maioria das pessoas que eram consideradas matemáticas eram, na verdade, polímatas, né? Tinham várias profissões. O François, né? Por exemplo, ele era matemático, criptógrafo e advogado. Interessante isso. E uma frase interessante, mas é meio genérica que ele falou, mas é genérica hoje, mas talvez para a época dele não seja. Quer dizer, com certeza não é, porque traz uma abordagem abstrata, né? Uma abordagem simbólica que matemática não é apenas números, e sim envolve letras e toda a capacidade que o ser humano conseguir expressar. Então, a gente já viu uma mudança de abordagem. A gente vê a matemática não mais como algo puramente real, começa uma abstração, né? Uma simbologia de abstração. É interessante. Mas eu vou trazer aqui na notação moderna, porque ninguém ia gostar de eu trazer isso daqui em um poema ou fazendo algumas gambiarrinhas aí, né? Então, beleza. O que representa esse método? É simplesmente uma forma de você resolver uma equação polinomial do segundo grau, certo? Utilizando um método diferente. A princípio não tem muita motivação, né? Porque a gente poderia utilizar aquela demonstração clássica de completar quadrado, e aí a gente acha a fórmula que a gente chama no Brasil erroneamente de fórmula de Bhaskara, e assim por diante. Só que é interessante a gente ver dessa forma, porque ele tem apresenta diretamente uma interpretação geométrica bem interessante, que diz, né, o comportamento de uma parábola. É interessante, vocês vão ver. Então agora eu vou fazer o processo algébrico, que é bem simples. A primeira coisa imediata vamos pensar que a gente tem uma equação, né, clássica do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Com a condição que o a não pode ser zero e temos números reais. Esse ponto, por que não podemos falar de complexos aqui? Porque não faz sentido o método de Viette ser aplicado no complexo, porque isso nem faz sentido. Claro, os números reais também são normalizados, foi bem depois, mas considerando o escopo que eles imaginavam de números, era basicamente os reais, ou um conjunto muito próximo dos reais. Beleza? Então tá. Então o que ele fez? Ele pensou,
caso ele pensou, daí é basicamente um chute. Ele falou, pô, o que aconteceria se eu tentasse desenvolver isso, se eu particionasse essa raiz, né? Ou seja, porque aqui a gente quer achar o x, a variável, em outras duas, né? x1 mais x2. Ah, uma coisa interessante, ele possivelmente não fez isso, nem pensou, mesmo se tivesse a notação moderna, ele não teria pensado dessa forma algébrica, ele teria pensado possivelmente de forma geométrica, porque nessa época tinha isso. Então ele possivelmente tentaria pensar numa divisão de uma parcela, assim, algo geométrico. Eu não consigo nem imaginar como seria, mas seria mais ou menos assim. Então, faz essa divisão com o x1 e o x2 sendo arbitrário. Então, x1, no caso o x1 ou o x2 são arbitrários, certo? Porque, considerando A, B e C fixos, sabemos por teorias posteriores que x sempre é o mesmo, né? Não é aleatoriedade, que é um valor fixo. Então, eu também, por arbitrariedade, vou falar que o x1 é livre. Então, eu posso assumir qualquer valor para ele. Só que eu vou assumir, vocês vão ver, um valor que vai nos ajudar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir o x aqui, né? Então, vou botar aqui e aqui. Então, vamos lá. Vai ficar a vezes x1 mais x2 ao quadrado, mais b vezes x1 mais x2, mais c igual a zero. Aqui eu desenvolvo esse quadrado perfeito, né? Passa a distributiva aqui. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a distributiva, né? E vai ficar ax1 ao quadrado mais a, vou colocar logo 2a x1 x2 mais ax2 ao quadrado mais bx1 mais bx2 mais c igual a zero. Vou grupar x1, tudo que tem x1 ao quadrado e x1 depois, né? Então ficaria a vezes x1 ao quadrado mais 2a x2, no caso fazer o contrário, eu vou agrupar o que tem x2 assim, então ficaria a x2 ao quadrado mais 2a x1 mais b, né? Aqui ó, mais b bx2, e agora só sobrou o que não tem x2 nenhuma influência, então seria o que? Ax1 ao quadrado mais bx1 mais c igual a zero. Perfeito. Então, se você for perceber, agora a gente tem uma equação polinomial do segundo grau em x2. Aqui a gente tem uma equação polinomial em x, aqui em x2, certo? Perceba essa afirmativa aqui que eu fiz. x1 é livre. Seria bem interessante se o que temos aqui, por x1 ser livre, vire zero. Porque se isso daqui vira zero, a gente tem uma equação do segundo grau reduzida. Algo do tipo ax2 ao quadrado, mais essa expressão aqui que eu vou chamar de sigma, mais sigma dando zero. Que é trivial, né? Na álgebra moderna, porque o quê? Fica ax2 ao quadrado é menos sigma. Então x2, né? Isso aí teria que ser desenvolvido por questão de modo, então é meio imediato para todo mundo, né? Vai ser mais ou menos raiz quadrada de sigma sobre A, certo? Se eu posso fazer isso, o x1 ser livre, eu vou fazer. Então eu vou anular isso daqui tudo. E aí então eu falaria que 2ax1 mais b dá zero. Então eu faço por escolha que x1 é menos b sobre 2a, né? Resolvendo essa equação linear. Então encontramos a primeira informação.
E aí então eu tenho que x é x1 mais x2, vai ficar menos b sobre 2a mais x2. Agora eu preciso achar o que falta, que é o meu x2. Tranquilo. O que eu faço agora? Se eu tenho o x1, eu vou substituir o x1. Porque olha só, eu não encontrei que x2 é mais ou menos menos sigma sobre a. Então x2... Peraí, vou botar só um pouquinho assim. x2 vai ser mais ou menos... Quanto que é menos sigma? Aí, tá aqui, né? Não vou botar raiz, porque senão vai ficar meio feio pra vocês verem. Eu vou colocar x2 ao quadrado. x2 ao quadrado vai ficar menos a vezes x ao quadrado, ou seja, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c, certo? Esse daí é o nosso sigma sendo negado, e então a gente deve dividir por a, como está aqui. Perfeito. Então tá, vai ficar x2 ao quadrado, aqui vai cortar, vai ficar, e passando em distributivo, vai ficar menos b ao quadrado sobre 4a mais b ao quadrado sobre 2a menos c, que eu já vou passar para 4a, ficaria menos 4ac, né? No mesmo denominador. E aí divido por a novamente. Então só falta aqui, então eu multiplico por 2 em cima e embaixo, e aí então a gente fica como menos b ao quadrado sobre 4a mais 2b ao quadrado sobre 4a menos 4ac sobre 4a, e aí eu posso agrupar essas três frações em uma. Já fazendo a operação aqui, fica b ao quadrado menos 4ac, e aqui fica o quê? A, né, porque vai fazer a divisão, então se inverte a fração, fica 4a ao quadrado. Então posso concluir que x2 vai ser mais ou menos raiz disso daqui tudo, né? Então, b ao quadrado, 4ac sobre 4a ao quadrado, que é o que? Mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, beleza? Você fala, pô, mas aqui, se já não é mais ou menos esse 4a ao quadrado, não teria que sair módulo de 2a? É verdade. Só que, galera, se isso daqui sair módulo, é mais ou menos o que se tivesse mais ou menos aqui, e aí... Tá? Então, se você for ver a regra dos sinais, não tem como ter um terceiro sinal. Então, ok, esse ponto. E aí a gente já sabe quanto que vale x1, quanto que vale x2, e aí finalmente x1 mais x2 vai ser o quê? x1 é menos b sobre 2a, e x2 é mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, abriu para a mesma fração, menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é o que a gente erroneamente chama de fórmula quadrática, quer dizer, fórmula quadrática tá certo, mas fórmula de Bhaskara aqui no Brasil. Beleza? Então, chegamos no resultado final. O que queríamos. E agora que vem a parte interessante, que é a interpretação geométrica disso tudo. Vamos pegar aqui um plano coordenado retangular. Então, temos aqui eixo x e eixo y, certo? E vamos ter uma função polinomial do segundo grau. E aí, quando a gente resolve essa equação polinomial do segundo grau referente a essa função, a gente quer saber de raízes. Então seria algo mais ou menos assim, uma função de 2 raízes, nesse caso, né? Seria algo mais ou menos desse tipo. E aí você vê que, olha só, a gente tem um valor fixo, que é menos b sobre 2a. E a gente tem isso daqui, que é o mais ou menos, ou seja, eu vou partir de um certo valor no eixo x
e eu vou somar uma constante para a direita e uma constante para a esquerda. O que é esse daqui, então? Se você estudar geometria analítica, você percebe que isso daqui exatamente determina a abscissa do eixo de simetria. Então seria basicamente esse aqui é o eixo de simetria. Aqui, né, o vértice desse vértice. Então aqui vai ter como abscissa menos b sobre 2a. Beleza. Então o que significa isso daqui? Significa que essa raiz vai ser o quê? Menos b sobre 2a somado uma constante. Eu somei aqui. Certo? E vai ser sempre somado, porque isso daqui é um valor... na verdade nem sempre é somado, né? Porque o A pode ser negativo. Mas considerando com A positivo, né? Para garantir um bagulho bonitinho aqui pra gente, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, e aqui então vai ficar menos b sobre 2a menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aí então, perfeito. É o que a gente chama, né, aqui de x do vértice e y do vértice, né? As coordenadas do ponto de inflexão. O máximo ou o mínimo, dependendo do caso. Beleza? Então é isso. É interessante esse método porque ele, além de dar, obviamente, uma outra demonstração da fórmula resolutiva do segundo grau, ele te dá uma interpretação geométrica e dá diretamente quanto que é o x do vértice. E a y do vértice é imediato, né? Só tu pegar a função equivalente, fazer f de x de v, que dá y de v. Tá? Você pode aí fazer e verificar isso em casa. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.